Oi, pessoal. A gente aqui mais uma vez para vocês com o nosso episódio Véio Pode Tudo, que é o nosso podcast, aqui no Shopping Cristal, numa parceria com o Cristal Podcast. Ok? Espaço gostoso, né, Paulo Mosman? Sim, qualidade, imagem, som, cordialidade da equipe técnica. Lugar espetacular dentro de um dos shoppings mais gostosos de Curitiba. Então, por isso que a gente recomenda. Tem ideia? Traga o seu podcast para o Cristal Podcast, que vai ser muito legal. Com certeza. E o sininho? E o sininho. Ele fala o sininho porque ele quer que eu peça para vocês, e eu vou pedir, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Véio Pode Tudo, e nos sigam nas redes sociais também, Instagram, Facebook, estamos no Spotify, no TikTok, em todas as redes, tá bom? E é isso. Hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa a todos, que é sobre aposentadoria. Então nós estamos aqui hoje com o Dr. Leonardo Cirilo. Ele é advogado e especialista em direito previdenciário. Muita gente precisa disso quando chega lá na frente. É sócio fundador do escritório Cirilo e Costa, pós-graduado em Direito Previdenciário e Processos Previdenciários também. E pós-graduado também em Direito Tributário. É isso, doutor? Então, bem-vindo, muito obrigada. E vamos tirar aqui várias dúvidas, né? Que sempre rolam dúvidas, né, Paulo? Na hora da aposentadoria. E aí, um dos tópicos que a gente até poderia começar é aquilo que a gente comentou, afinal, o que é a Previdência Social? Perfeito. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, Ziva, de poder estar falando do tema, Paulo também. Seja bem-vindo. Acredito que vai ser uma conversa aí bastante enriquecedora, né, para todos. Espero conseguir contribuir com o tema aí e a todos que estiverem assistindo, né? Com certeza. Bom, vamos começar então, né, o que é a Previdência Social. A Previdência Social nada mais é do que uma parte do governo que visa a proteger a população em momentos de vulnerabilidade. Nada mais é do que isso. Protege no momento da idade avançada, protege no momento do imprevisto, né, no caso de uma doença que surge, protege no momento do nascimento de uma criança, através, né, de benefícios que dão à mãe o direito de se afastar de suas atividades. Então, a Previdência nada mais é do que esse momento de vulnerabilidade que a pessoa está, né, passando, e aí vem o Estado e tenta proteger de alguma forma essa pessoa. Então, quando a gente fala em Previdência Social, nada mais é do que isso, a proteção do vulnerável, né? Ok, lá na frente, na aposentadoria. Perfeito. E antes com essas situações que você comentou. Exato. A gente fala aqui de situações eu já citei aqui, nascimento, óbito, né, de pessoas que vêm a óbito e os dependentes podem ter direito a uma pensão por morte. A gente fala também de pessoas com deficiência, né, que também podem ter direito a um benefício junto ao INSS. Então é nesses momentos que entra a Previdência Social para proteger. Uma aposentadoria por invalidez. Uma aposentadoria por invalidez, perfeitamente, que protege aquela pessoa que se mostra incapacitada para o trabalho. Então nada mais é do que isso, essa proteção do vulnerável, né? No nascimento, como que ela atua? No nascimento, a gente tem o salário de maternidade, né, destinado à mãe. Então a mãe ela pode ficar afastada por um prazo de até 120 dias, a partir do nascimento, né? E ela pode ali prestar, né, toda a assistência ao filho. Isso para a mãe que estava empregada, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Exato. Então, nem empregada, doutor Leandro, é o patrão que banca esse período de 6 meses ou ele manda para o INSS? Exato, na verdade sim. Quando ela está empregada, essa solicitação é feita direto na empresa. Tá? Então é a empresa que vai afastar, digamos assim, aquela pessoa, e depois a empresa ela consegue se resolver com o INSS, digamos assim.
tá? Quando ela não está empregada, ela tem a possibilidade, por exemplo, de pagar o INSS de maneira facultativa, que a gente fala, né? Então, essas pessoas que não exercem uma atividade ou exercem na informalidade, até mesmo... O tal do carnezinho? O tal do carnezinho, lá, aquele laranja. Assim, né? Ainda é laranjado. Ainda existe, a Previdência tem se atualizado, né? Tem colocado nos sistemas digitais, né, a possibilidade de emissão do carnê digital, né, do boleto digital, mas a gente sabe que ainda é uma dificuldade, né, na maioria das nem pessoas. Nem todos têm acesso também. A maioria ainda não tem acesso. Ou não entendem, né? Exato. Então o carnê ele tem sumido aos poucos, né, mas ainda existe. Como todo o resto, né? Como todo o resto. Está ficando tudo cada vez mais a começar pela digital. carteira de trabalho. Carteira já é digital. Que é um outro tópico para a gente abordar agora, mas a carteira digital, hoje você nem usa mais a carteira física, né? mas não deve extraviar. Eu já coloco, depois da tua pergunta, você vê esse tema com o doutor Leandro. O RG também. O RG, hoje a gente tem que correr atrás de tudo para pagar, né? Exatamente. IPVA, IPTU. Antigamente chegava tudo pronto, você via se queria pagar à vista, parcelar, mas já vinha tudo ali prontinho. Exatamente. Agora não, agora a gente tem que sair correndo atrás de tudo. Doutor Leandro, vou aproveitar a deixa da Zeiva. Leonardo. Doutor, geralmente sou eu que troco os nomes. Me perdoa. Troco o nome, mas não troco a consideração e o apreço. Viu, doutor? Então, o senhor teria como estimar o número de brasileiros que são envolvidos com a Previdência, os que já se aposentaram e aqueles que estão na fila, vamos supor assim, né, que estão ali por se aposentar? Consegue mensurar? Perfeito. Hoje a gente tem mais de 40 milhões de aposentados. Talvez seja a maior empresa governamental do país. E aumentando a cada vez, né? Porque todos estão envelhecendo mais e ficando mais longevos, né? Exatamente. Então essa é até uma preocupação, né? Muito tem se falado sobre a déficit de previdência, né? Sobre a longevidade da previdência social, né? Até porque, como a Zeiva disse, né? A população tem envelhecido. Então quem banca, né? Pois é. Então essa é uma preocupação realmente do governo, né? Acho que de 2013 para cá tem se falado bastante e por sobre isso previdência tantas social, reformas. Por isso tantas reformas. Um cuidado que os governos têm tido é justamente desse equilíbrio fiscal, né? Porque já atrás vem uma reforminha, né? Exatamente. Vem tem uma novidade. Tem sido consecutivas, realmente. E elas, as últimas mudanças, pelo menos, foram para melhor ou para pior? Depende de para quem. Depende do ponto de vista. Para o beneficiário, para o aposentado, bom para o governo, que às vezes pode ser bom para o governo também, né? Que paga menos, no caso. Exatamente. Na verdade, assim, a gente teve uma reforma, a última reforma significativa que nós tivemos foi em 2019, né? Novembro de 2019. Essa reforma ela trouxe mudanças drásticas nos benefícios, principalmente para a população, no caso, né? Lógico, né? No caso, para o beneficiário, exato. Então reduziu o valor de benefícios, acabou prorrogando, digamos assim, a concessão de alguns benefícios. Quando eu falo em prorrogar, só para vocês entenderem, eu até ia perguntar. Existem pessoas que estavam muito próximas de conseguir uma aposentadoria no período pré-reforma, né? Passando rapidamente aqui, tá? Antes da reforma, o homem ou a mulher, eles podiam se aposentar por tempo de contribuição. Não, mas pode explicar bem explicadinho. Isso é interessantíssimo. Só para a gente entender. O homem e a mulher, eles podiam se aposentar por tempo de contribuição, independentemente da idade. O homem, se tivesse 35 anos, e a mulher, se tivesse 30. De trabalho. De trabalho. Carreira. Exato. Então, tendo o homem 35 e tendo a mulher 30 anos de contribuição, de serviço, ele poderia se aposentar. Por isso que muita gente se aposentava com 45, com 50, precocemente, né? Até porque nesse tempo de contribuição, a gente podia incluir ali tempo de exército, tempo de roça. As pessoas na roça começam a trabalhar aos 8, aos 10 anos de idade. Muito cedo. Se as pessoas conseguem comprovar isso junto ao INSS, que é possível, né, através de documentação, pensa, a gente está contando o tempo de contribuição dos 10 anos em diante, 12 anos em diante. Então,
as pessoas realmente se aposentavam com uma idade um pouco mais baixa. Veio a reforma e falou, não, agora o homem vai se aposentar somente com 65 e a mulher somente com 62 anos. E aqui de idade, né? Então não basta hoje ter um tempo de contribuição mínimo, tem que atingir uma idade mínima. Evidentemente que com toda mudança vem regras de transição, que nós chamamos. Que é um tempo que leva, né, que acontecendo o processo para todos se acostumarem. Exato. E aí vieram também, na legislação, veio regrinhas de transição. As regras de transição são para aquelas pessoas que já estavam no regime, contribuindo, mas que ainda não haviam fechado os requisitos para a aposentadoria. Então vamos pensar aqui o caso de uma mulher que tinha lá seus 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma. Não parece injusto que ela tenha que esperar até os 62, sendo que faltava apenas 2 anos para ela se aposentar? Por isso que a lei traz uma regrinha de transição. Fala, essa mulher, ela não vai precisar esperar até os 62. Ela pode se enquadrar numa regra de transição. E aí vieram as regras de pedágio, que as pessoas mais comentam, né? Pedágio de 50%, pedágio de 100%. Explica melhor esse pedágio. Que são essas regras de pedágio, doutor Leonardo? As regras de pedágio são períodos adicionais que as pessoas precisam pagar para ter direito à aposentadoria. Isso seria pagar um valor a mais do que aquele carnezinho? Em tempo. Não, tempo mesmo. Exato. Então vamos lá. Uma mulher que tinha 28 anos na data da reforma, 28 anos de tempo de contribuição. Ela entrou em validade já de imediato, quando saiu o decreto. Exato. De surpresa, assim 13 mesmo, de novembro já passou a vigorar ali a nova paulada, norma. Né? Quem está ali na boca. Então vamos pegar aquela mulher que estava ali com 28 anos na data da reforma. A reforma falou o seguinte, olha, essa mulher que estava a menos de 2 anos de conseguir, né, fechar o tempo, ela vai pagar um pedágio. E esse pedágio é de 50% sobre o tempo que faltava para ela chegar nos 30. Ameniza um pouco. Ou seja, se ela estava a 2 anos de fechar, ela teria que pagar estes 2 anos e mais 1 ano, a metade, a título de pedágio. Então 50% daquilo que faltava. Tá. Então ela não precisaria se aposentar lá com 62. Ela pode se aposentar com 31 anos de tempo de contribuição. É um o homem é a mesma termo, coisa. Né? Exato. Isso por um período só, né? Essa regra da do pedágio, da transição. Essa regra daí, assim, ela faz sentido para quem estava a menos de 2 anos de fechar o tempo. No caso do homem, 33, no caso da mulher, 28. Tempo de contribuição. Exato. Agora, existe outra regra do pedágio que é de 100%. E nessa aqui está a maior maldade, né? Por quê? Quem estava a mais de 2 anos de fechar esse tempo, então vamos pegar o caso lá daquela mulher que estava com 27 anos e 11 meses, um pouquinho menos de 28. Ela vai ter que pagar 100% de pedágio, que é o tempo que faltava, então esses 2 anos e 1 mês, mais 2 anos e 1 mês. E 2 meses daí. Isso, na verdade é exatamente o mesmo período que faltava. Então 2 anos e 1 mês, mais 2 anos e 1 mês. Então vai dar ali 4 anos e 2 meses que ela vai ter que pagar. Quer dizer, parece um latifúndio, não alcança nunca, exato, parece. Né? Exatamente. Então, eu estou usando exemplos aqui de pessoas que estavam próximas. Né? Agora você pensa uma mulher que estava com 25 anos de tempo de contribuição, ter que pagar 5 mais 5. Então ela estava há 5 anos de se aposentar, agora ela está a 10. Então, deixa eu só ver se eu entendi, se eu consigo te fazer a pergunta que talvez até ocorra para as pessoas também. Isso funciona, essa regra de transição tem um limite também, né? Ela não tem um limite, ela serve para todas as pessoas que possam se enquadrar nela, mas ela não tem um limite. Não, eu digo assim, de quem tempo, estava próximo
digamos que o limite fosse de 10 anos para se aposentar, dali para trás, daí já... Ou é 5 anos? Será que eu fiz a pergunta certa? Na verdade é assim, vocês entenderam a pergunta? Entendeu. O negócio é entender a pergunta, a resposta é fácil. O que a gente precisa analisar, Zeiva, é que assim, as regras elas são aplicáveis a todos, mas claro que a gente precisa analisar se faz sentido para aquela pessoa se enquadrar nessa regra. Tá? Vou pegar o caso para a gente tentar elucidar um pouco melhor. Vamos pensar numa mulher que está lá com seus 53 anos de idade e com 25 anos de tempo de contribuição. Tá? Isso na data ali da reforma, né? Então essa mulher ela vai precisar fechar os 5 para atingir os 30, certo? Aí ela já vai ter 58 de idade. Depois ela vai ter que fechar mais 5 do pedágio, dos 100%. 58 mais 5, ela já vai estar com 63. Daí ela já está na idade que pode se aposentar por idade. É aí que eu queria chegar. Faz sentido para ela se aposentar, pagar o carnezinho ali todos os meses até chegar aos 63? Né? Se ela tiver empregada, tudo bem, o desconto vai ocorrer de forma compulsória, né? Ela não tem escolha. Mas você veja que não faz sentido a regra para pessoas que têm ali já certa idade, a depender do tempo de contribuição. Então, tentando voltar à tua pergunta, tentando entender, não tem limite, mas a gente precisa avaliar se faz sentido para algumas pessoas ou não. Nem todo mundo vai se enquadrar, né? Até porque o advogado, né, ele faz o custo-benefício para o seu cliente, né, aquele que está, aquele ou aquela, né, ou quem está tensionando se aposentar, para ver se vale a pena se aposentar pela idade, né? Perfeito. Que às vezes o cálculo não compensa mais a espera, por mais doída que seja, né? Perfeito. E esse é um ponto que eu queria trazer também aqui, que é interessante, que fala um pouco sobre o planejamento da aposentadoria, né? Porque muita gente, Zeiva, é pega de surpresa na hora de se aposentar. Puxa, é um período que faltou, que o INSS não está considerando, mas está na minha carteira. É um período que eu tenho que pagar mais. É um período que eu deixei de recolher. Mas puxa, por que as pessoas não começam a ver isso um pouquinho antes? Porque deixam chegar na hora de se aposentar, dar a entrada para ter a surpresa. Né? Tudo na última hora também. Exato. E quando a gente é muito jovem, falar em aposentadoria é um negócio que está tão lá na frente, tá muito distante, que parece que nunca vai chegar, né? E aí passa passa 2, passa 5, passa 10 anos, assim chega o momento. Eu não sou referência para ninguém, né? Mas cada um age da maneira... Não fale assim. Não, no sentido da aposentadoria, mas eu comecei a trabalhar com um advogado, assinei a procuração há 4 anos antes da aposentadoria. Perfeito. Eu recomendaria para um filho, para uma enteada, para um amigo, para alguém que me perguntasse, comece a planejar antes. Até paga o advogado, faz um acordo, paga em 4, 5 vezes, dá uma entrada, porque aquilo ali é a vida dele. Exatamente. E até uma outra coisa também. A gente com carteira assinada sabe que algumas empresas fizeram tudo certinho, outras não. Exato. Às vezes até pode acontecer não recolhe, por né? maldade. Que é um crime, mas não recolhe, claro que tem daí também esse ponto. Mas, enfim, tipo erros que acontecem, a pessoa trabalhar 1 ano e aparecer lá na carteira um dia. Perfeito. Quer dizer, conheço gente que eu também conheço. Então, esse tipo de coisa que você acho que quer chamar a atenção, que a pessoa já tem que ir olhando tudo isso, observando, para ter bastante tempo para correr atrás, caso tenham dificuldades. A aposentadoria, a luta pela Previdência, é fruto de planejamento. Perfeito. Tem que ter planejamento, né? A gente está batendo na mesma tecla, mas é muito importante para quem está do outro lado nos assistindo o seu brilhante depoimento, doutor Leonardo, que precisa planejar.
Perfeito. A Zeiva também tocou nesse assunto. Mas falta ainda 10 anos, mas comece 5 anos antes, 4 anos antes. Dá uma olhada na carteira, né? Dá uma olhada na carteira. E para isso é bom um advogado previdenciário. Perfeito. Ou um contador, como que a pessoa pode começar a se antenar para isso? Perfeito. A gente sempre recomenda buscar um especialista na área, né? Sempre um advogado, contador, ele está mais atrelado às questões fiscais, né? Então, assim, normalmente é o advogado ou, na falta ali, né, de alguém de confiança, busque as próprias agências do INSS, né? Busque conversar com o servidor. Isso é complicadinho, né? É complicado. Eles não costumam marcar atendimento, senha, né? Eles não querem. Tem que marcar hoje em dia pela internet, né? Que terrível. Marca. O atendimento é terrível. Infelizmente, hoje é muito precarizado. Isso, porque entra governo, sai governo, é um partido, é outro partido, é esse, é aquele, e não melhoram, né? Não. E não sei te dizer se há interesse também em melhorar. Então, né? Parece que não, né? Porque o que nós temos percebido é cada vez mais precário o serviço, né? Mais caótico. Se vai numa agência do INSS hoje, tem agência que tem 1, 2 servidores para atender uma população. E eu não estou falando de cidade do interior, não, tá? Estou falando de cidade grande, estou falando de capitais, estou falando de cidades que tem população aí acima de 100 mil. Olha. Você vai na agência do INSS e tem um servidor atendendo. Nossa. Quando tem. Isso, né? Quando também não acontece quando eles ficam em greve, quando já resolvem não atender. Mesmo na época da pandemia, todo mundo já estava voltando a trabalhar. Sim. E lá no INSS faltava sempre alguma coisa, né? Você lembra disso? Sim. Sabe melhor que a gente. Sim. Sempre estava faltando algum detalhe, né? Para eles voltarem a trabalhar. Parece o cartório, né? Sempre vai lá, vai resolver um negócio, sempre falta um documento. Exato. Vem um cara com mau humor, dá um tapa na mesa, volta com outro documento aí. Quantas vezes? Né? Não, é impressionante isso. E é uma coisa que todos vão precisar, né? Você não vai me derrubar da cadeira, não, né? Só tentei. Obrigada. Então, é uma coisa que todos vão precisar, todos vão passar por isso e não há interesse de melhorar, né? Exato. Aí a pessoa que se vire. Então, se essa pessoa, digamos, falta lá uns 10 anos para se aposentar. Mas eu já vou começar a procurar. Perfeito. Olhar a carteira de trabalho, ver se está tudo em dia, isso que a gente comentou há pouco. Um contador já pode ajudá-la nisso? Ou é melhor ela procurar um advogado previdenciário para já fazer tudo certinho? Perfeito. Então, assim, Zeiva, não vou querer puxar a sardinha pro meu lado aqui não, tá, gente? Mas realmente é importante buscar a ajuda de um especialista, e no caso pode ser do advogado previdenciário, que com certeza, né, terá ali capacidade suficiente para orientar, porque não basta olhar para os documentos. Porque tem muitas artimanhas, né? Exato. E Zeiva, assim, as pessoas não chegam lá no escritório falando: doutor, eu tenho aqui tempo de roça, eu tenho tempo militar, eu tenho tempo de atividades penosas, insalubres. As pessoas não chegam falando isso. A gente descobre isso através da entrevista que a gente realiza. Porque às vezes Entende? A pessoa não sabe mesmo, não né? sabe. Ela nem imagina que ela teria um direito. Às vezes a pessoa acha que vai se aposentar daqui 10 anos, sendo que ela já tem direito à aposentadoria. Olha. É desconhecimento. Desconhecimento. As pessoas não sabem realmente. As pessoas não sabem. Talvez o INSS também não faça tanta questão de divulgar. Não, o INSS não vai atrás de alguém. E aí, tá na tua hora, pode vir aqui pegar a tua graninha. Tá na cara que o INSS quer economizar. Exato. Quanto menos aposentadoria ele aprovar, menos dinheiro ele vai tirar do caixa. E depois de aposentado, quanto mais rápido morrer, também já é um favor, né? Exato. Triste fala isso, mas... Tem um caso curioso de escritório. Conte. De um cliente que chegou para nós 1 ano depois que ele já tinha completado 65 anos. É um cliente que pouco contribuiu ali os 15 anos mínimos, né, que se exige para uma aposentadoria, e ele esperou 1 ano. E aí chegou lá no escritório com 66 anos. E eu questionei, né? Por que o senhor não procurou antes, né, o INSS? Por que o senhor não nos procurou antes para dar entrada nesse benefício?
Não, porque eu achei que era automático. Eu achei que era só completar os 65 anos que o INSS ia me conceder o benefício. Pura ingenuidade, né? Exato. E pior que, a gente... que não é uma exceção, não. Não, é uma regra. O pessoal pensa assim. Não é exceção. Completou a idade, vai receber uma cartinha do INSS. Vem a cartinha. Parabéns, você é um novo aposentado. Exato. Já está no banco primeiro. Esse é As pessoas pensam assim mesmo. Exato. Exatamente. Então, assim, aquele caso foi emblemático, assim, né? Porque a gente viu ali a ingenuidade da pessoa, assim, ela estava aguardando, não sei, né, o que ali, mas de repente, aguardando a cartinha. De repente, alguém conversou com ela e falou: não, procure um advogado, procure alguém para E teve a sorte de conversar com alguém, né? De certo, falou: nossa, tá demorando. Tanto quanto, doutor. Deixa eu perguntar uma coisinha no gancho. Você falou 15 anos, sim, no mínimo, sim, antes de completar a idade. E quem nunca contribuiu? Vai para o mínimo, quem talvez. Quem nunca contribuiu não tem direito à aposentadoria, tá? Mas pode ter direito a um benefício que nós chamamos de benefício assistencial à pessoa idosa, ou benefício assistencial à pessoa com deficiência. Tá? E esse benefício é o mínimo do mínimo? O valor do salário mínimo vigente, né, o salário mínimo nacional, atualmente R$ 1.412. Então, se uma pessoa que tem 65 anos e comprova, né, que não tem renda, né, que é uma pessoa de baixa renda, ela pode ter direito a um benefício assistencial, independentemente do número de contribuições que essa pessoa tem, ou até mesmo se não tiver contribuição alguma. Entendi. Ela tem direito a um benefício, pode ter direito a um benefício assistencial. Eu queria falar sobre a nada, por favor. Eu anotei aqui. Velho pode tudo, mas velho esquece tudo. Não, o gancho foi perfeito. Falar agora da famosa, para não usar a expressão famigerada, que às vezes as pessoas acham que está depreciando o documento, né? A carteira de trabalho, a azulzinha, que não é mais necessária, porque agora você fazendo a carteira digital, está tudo ali. Tudo ali em termos, o que tem nos arquivos do INSS. Então, às vezes, as pessoas querem ser muito práticas nesse nosso Brasil. Agora já fiz a minha carteira digital, aquela carteira azul, já joguei na churrasqueira. Não lá no jogue domingo. Nunca. Não jogue fora, né, doutor? Exatamente. E por quê? Exato. Não, é um risco. Por mais que, né, o governo esteja se informatizando, ainda a gente não consegue puxar dados muito antigos. Tá? Então, assim, o INSS hoje, se você pegar lá o teu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é aquele CNIS, o tal do CNIS, né, o tal do CNIS, você vai ver que ele puxa, por exemplo, né, os teus salários só de 82 para frente. Os salários anteriores a 82 não aparecem no extrato. Aí vem a carteira. Ficam registrados, exatamente, ficam registrados num... Por isso que se diz que a carteira tem fé pública, isso é verdade? Tem fé pública, exatamente. Então, assim, se a carteira ali não contém rasuras, né, é importante se atentar a isso, ela é plenamente válida para a prova da atividade. Perfeito? Então, a pessoa pode chegar com toda essa parte que já está digitalizada lá, já está no arquivo digital. Tem que confrontar. Mas o que está digitalizado e o que está na carteira. Se for do ano de 80 aí? Os salários especificamente são de 82 para frente. Mas assim, registros mais antigos, eles aparecem. Mas vai aparecer só ali data de entrada, data de saída. Daí não aparece valores, não aparecem valores de daí contribuição. Não adianta. Exato. Agora, pode acontecer dos sistemas apresentarem inconsistência. Pode acontecer de na carteira estar um tempo e no CNIS está outro. Nesse caso, a carteira ela é prova assim, suficiente para fazer a prova daquela atividade. Tá? Então a carteira realmente, se sobrepõe. A carteira é muito importante tá no CNIS. Guardar para o momento da aposentadoria. Tá? Leonardo, perdi minha carteira, extraviei. Meu Deus, o que eu faço? Fui pescar, o peixe comeu a minha carteira, levei no bolso. O cachorro comeu minha carteira. Tá cheio disso. A gente ri até, a chorar. Mas é triste. É triste. Como correr atrás Ou minha carteira está com rasuras, né? Com o passar do tempo, a página ali apagou, rasgou, enfim. Existem formas, né,
existem documentos auxiliares que podem substituir a carteira. Tipo? Por exemplo, o extrato do FGTS. O extrato do FGTS, ele puxa informações de todas as empresas também do passado. Agora, ele não vai puxar daquela empresa que não recolhia. Nem vai ter como, né? Exato. Então, por isso, né, a importância da azulzinha, né? Porque aquela empresa que infelizmente te passou para trás, que não recolheu, que não contribuiu, que descontava do teu salário, mas não repassava. Olha. Acontece, mas isso não fica nos registros. Mas fica então perdido. É só a carteira de trabalho nesse caso. Mas isso fica perdido, né, doutor? Fica perdido. Porque se não tiver a carteira de trabalho, fica perdido. Se a empresa descontou do funcionário, não pagou, passaram-se anos, quem que arcaria com esse prejuízo agora? Às vezes a empresa já fechou também. Exato. Mas segurado, o INSS repõe esse valor? Não. O trabalhador ele não pode ser penalizado por uma falta de fiscalização do INSS. Quem tem que fiscalizar a empresa pelo não pagamento é a Receita Federal, né? É o governo. Mas isso no período da vigência, não retroativo, né? Não necessariamente. Só que o que acontece, né? Como a gente está falando, normalmente, né, se fala em empresas com períodos muito antigos, normalmente o prazo para o governo cobrar essa dívida, porque é uma dívida que a empresa tem, já expirou, já caducou. Quanto tempo para caducar? 5 anos. 5 anos. Exato. Mas nós vamos falando coisa, Mori, de Só que a gente tá 70, claro. 72, 82. Por isso eu perguntei, também, porque tem coisas que são 20 anos, né, para caducar. Na verdade, assim, existia um entendimento em relação ao FGTS, né, que era de 30 anos. Mas hoje já se tem mudado também e tem se aplicado ali o prazo menor. Então, tudo 5 anos... Exato. 5 anos para trás, né? 5 anos para cobrar, né? Do governo cobrar eventualmente uma dívida fiscal. Morreu. Nós estamos falando de pessoas com 65, 66 ou mais anos de vida em função das novas regras. Exato. Eu trabalhei numa papelaria e tal. A papelaria não existe mais, os proprietários morreram, os documentos sucumbiram. Mudou para uma outra cidade, a pessoa não vai então, entrar. Por isso que me ocorre também. A pessoa, o brasileiro, por isso que às vezes dizem, desculpe, né, que tem que ser estudado pela NASA. O cara acha, né? Agora eu vou entrar, vou dar um nó no INSS, vou fazer a revisão da vida toda. Exato. Vai querer revisar 70, 72, 78, 82, vai ser um tiro no pé, né? Por cada isso caso o é um caso. Cada já caso se é um programe, caso. né? Exato. Para cada todos. caso é um caso. Tem a idade que tiver, já comece a dar uma olhada na tua carteira de trabalho. Se de repente você trabalhou há 5 anos num estabelecimento, dá uma olhada se eles recolheram, se não ainda dá para ir lá. Porque daqui 15, 20, 30 anos o estabelecimento já, de repente, não existe mais. Né? Exatamente. E é importante também, quando a gente fala em planejamento, coisa que pouca gente fala, tá? Que é falar sobre o retorno do investimento que você vai ter. Porque veja, quando você tem a opção de determinar o recolhimento que você vai fazer para o INSS, você tem a opção de se planejar em relação a isso. Então isso vai entrar naquela pergunta que eu ia te fazer, dentro desse planejamento, se a gente paga algum valor maior, né? Se você aconselharia isso para as pessoas pagarem no teto, que falam, que nem todo teto mundo máximo, pode, né? Que nem todo mundo pode, para também receber no teto máximo. Então, esse aí fica dentro do planejamento, mas aí quanto tempo antes? Exato. Aí é que tá. O planejamento, claro, quanto antes você começar, melhor. Mas o que a gente analisa dentro de um planejamento? O retorno do investimento. Esse é o ponto principal que as pessoas acabam não se atentando. Por quê? Porque as pessoas normalmente olham para o valor do benefício. Só que veja, dentro das inúmeras regras que a gente tem hoje, a pessoa ela pode optar, em alguns casos, tá, por se aposentar um pouco mais cedo, com um valor menor, ou aguardar um pouco mais de tempo para se aposentar com um valor maior. E aí que entra
o ponto do retorno do investimento. Porque quando a gente fala em retorno, não necessariamente o maior valor trará um retorno maior. Por quê? Porque a pessoa até vai receber um maior valor lá na frente, mas ela vai receber num tempo menor. Porque vai viver menos. Porque vai viver menos. E vai viver menos aposentado. Agora, se ela opta por receber um benefício um pouco menor às vezes, ela tem a opção de... Algumas pessoas continuam na ativa e aquele valor começa a investir em alguma outra coisa, ou até mesmo começa a usufruir mesmo desse momento da aposentadoria, né? Que a gente quer mesmo é relaxar, né? Começa a usufruir um pouco mais cedo. Só não dá para relaxar muito, porque recebe pouco, paga remédio, paga isso, paga aquilo. Então, assim, dentro disso, Zé, é que a gente determina, né? E a gente tem esse serviço no escritório, que é o tal do planejamento previdenciário. Então, dentro desse cálculo, a gente traz se faz sentido para aquela pessoa aumentar as contribuições ou não. Por quê? Vamos supor que essa pessoa queira pagar sobre o teto do INSS hoje. Tá. Ela vai pagar em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 por mês. Às vezes a pessoa ganha R$ 2.500, R$ 3.000, como é que vai pagar R$ 1.500 por INSS? Só que assim, se a gente fizer um cálculo, em alguns casos, isso vai refletir num aumento lá na frente de R$ 300 no valor da aposentadoria. Sai mais caro o molho que o peixe. R$ 400, R$ 200. É uma conta, né, esquisita. E essa aí conta. É que a gente não pode, né, deixar de olhar para o retorno do investimento. Tá, em 5, 10 anos de contribuição, eu vou investir aqui mais de 150, 200 mil reais no INSS. Quando que vai me retornar esse dinheiro? Né? Nunca, de que forma? né? Então, assim, a gente tem que pensar de maneira estratégica quando fala em planejamento. Isso o advogado previdenciário mostra tudo. Exato. Na hora que a pessoa vai fazer e até a consulta. cautelar. A pessoa que achando, não, vou dar um jeito, peço um dinheiro emprestado para a sogra, não sei o que, vou pagar 1.500 todo mês daqui para frente. Exato. Não é assim que a banda não toca, é assim. né? Não é assim. Até porque se não for a realidade financeira também da pessoa, ela, assim, ela vai pagar um mês, o outro ela já não vai conseguir. Aí dá 3 meses já não vai. É dinheiro jogado fora. Então não faz sentido a pessoa assim, vou começar a pagar sobre o teto. Paga um mês, daqui a pouco não paga. Então, quando a gente fala em planejamento, é seguir, né, a risca o planejamento e pagar mês a mês dentro da sua capacidade financeira, né? Esse é um ponto importante, né? E claro, em alguns casos, até, Ziva, eu recomendo para a pessoa, olha, pague sobre o mínimo. Pague o INSS sobre o salário mínimo. Porque acaba compensando para aquela pessoa. Então o planejamento ele serve também para a pessoa economizar dinheiro. É porque daí põe menos na frente e não vai fazer tanta diferença na hora de receber o benefício. Porque a pessoa pode ter trabalhado aqueles 15 anos necessários para ter a aposentadoria, mas no período depois desses 15 anos, ela não teve carteira assinada por 5 anos, ganhou salário mínimo, tal. Daí, como o doutor falou bem, o custo-benefício inviabiliza. Acaba não valendo. Então, o advogado também tem que ser um aconselhador. Com certeza. Dentro das Nesse leis, caso, mas né? é um aconselhador, né? Com certeza. Total. Tem que ouvir ali o povo, explicar as coisas que as pessoas, às vezes, não entendem. Exato. Não entendem porque ignoram como que as leis funcionam. É aquilo, né? Sim, fica deixando para depois. aposentadoria, lá na frente eu penso. E não é bem assim, né? Não, aposentadoria começa. E me começa diz uma coisa, doutor Leonardo, assim, as pessoas que já estão aposentadas, já estão recebendo o benefício, já foram lá com um contador, fizeram todos os cálculos. Vocês também pegam muitos processos assim para dar uma analisada se foi feito revisão, certo, fazer uma revisão, a palavra certa. E talvez ainda possa acrescentar um valor a mais no recebimento? Sim, perfeito. A gente recebe muito caso de revisão lá no escritório e a revisão ela pode ser por N motivos, tá? Uma que está bastante em voga é a tal da revisão da vida toda. Né? Revisão da vida toda, o nome é até sugestivo, né? Ela serve para incluir nesse cálculo, né, do benefício que é feito as contribuições mais antigas, anteriores a julho de 94. Então vamos pegar um caso de alguém que trabalhou a vida toda numa grande empresa e chegou ali o período posterior a 94, 95, essa pessoa se desligou
e começou a empreender, ou começou a trabalhar numa empresa com um salário um pouco menor. O INSS, na hora de fazer o cálculo, ele considera as parcelas contributivas, né, de julho de 94 para frente. Só que veja, para essa pessoa que tem salários maiores antes de julho de 94, talvez não seja interessante, né, esse cálculo. Então vale uma Então revisão. a ideia é revisar este benefício. Agora, não é só isso. A gente fala em revisão quando é para incluir algum tempo que o INSS deixou de incluir no momento da concessão da aposentadoria, né? Ah, Leonardo, que tempo é esse? Depois de aposentado, a pessoa descobre que ela poderia ter considerado o período rural dela, de quando ela trabalhou lá na infância com os avós, com os pais. Puxa, dá tempo de incluir? Achou a certidão de reservista que não via há 15 anos, acontece. Exato. Puxa, achei. Posso incluir? Pode. Qual é o prazo? 10 anos a partir da concessão do benefício. Tá. Então a pessoa bom tempo, pode né? revisar o benefício a partir de em até 10 anos da data de início do O recebimento. INSS não pode legalmente fazer alguma represália com quem já tem o vencimento do benefício, já está aposentado, por entrar com uma revisão. Agora vou suspender Não. o pagamento. Não, Isso acho que não. é mito O também. INSS não pode suspender pagamento, não pode bloquear, não pode diminuir o valor do benefício sem expressamente anuir, né, o segurado. Claro que importante, novamente, realizar os cálculos de maneira prévia para também não, eventualmente, dar um tiro no pé. Né? Então, faz o cálculo de maneira prévia. Se verificar, por exemplo, que o valor do benefício vai ficar o mesmo, ou corre-se o risco até de diminuir, não entra com a revisão. Faz o cálculo tem o prévio. risco de diminuir. Exato, porque o INSS ele erra, mas ele erra pró-segurado e ele pode errar também. Eu acho que ele erra mais pró ele. Exato. Ele pode errar das duas formas. Então, é importante fazer o cálculo prévio para entender se realmente faz sentido a revisão ou não do benefício. Né? A ideia é essa. Mas aí, numa consulta só se consegue isso. Se a pessoa disponibilizar de todos os documentos, sim, a gente consegue ali fazer uma análise e realizar os cálculos. Agora, a gente precisa ter acesso a essa documentação. Eu te pergunto isso porque talvez muitas pessoas que assistam pensem assim, não, eu não vou ficar recolhendo coisa, mexendo com isso. Mas se tiver tudo à mão, de repente, né? Sim. E de novo, né, com a informatização hoje, né, dos processos, é tranquilo de pedir cópia de processo, por exemplo. Né? Então, eu quero pedir cópia de um processo de aposentadoria de 1900 e bolinha. Dá para pedir hoje, tudo através do sistema. Ou até uma aposentadoria recente, mas que a pessoa trabalhou antes de 94 em grande empresa, também, com salário bom. Sim. Né, pode ter saído no prejuízo. Exato. A gente tem exemplos bem marcantes assim lá no escritório e num contexto geral, por conta dos planos de demissão voluntária dos grandes bancos lá no passado, né? Então você pega ali, né, os bancões que foram adquiridos, né, e foram sendo adquiridos, eles foram fazendo planos de demissão voluntária e muita gente pegou aquela grana e foi empreender. Então a gente tinha bancários que recebiam bons salários no passado, que depois, quando começaram a empreender, começaram a recolher sobre salário mínimo para o INSS como empreendedor. Então veja que o cálculo dessa pessoa foi feito com base no salário mínimo apenas. Aí totalmente. E aquele salário... Aí a pessoa se ilude de novo, achando que está tudo bem, que eu já contribuí, foi muita coisa, agora eu posso pagar por um salário mínimo e tal. Não é assim. Exato. Então, de repente... Jogou fora, né? Essa pessoa que você comentou assim como exemplo pode ter um acréscimo muito bom na sua aposentadoria, vendo tudo que está, vendo esse retroativo. Aí o que está na imaginação, tudo bem, está na imaginação, mas tem que ter documento. Exato. Não adianta chegar lá sem documento. Exato. Né? Eu vou achar tal. Se não achar o documento, então, procure o carteira advogado de trabalho, quando tiver. O tempo que estava registrado já é o suficiente. O olerites, né? O ainda mais de comprovante grandes empresas que ainda existem. de recolhimento, né? Exato.
Algo que pouca gente sabe também são as atividades penosas, né? Por exemplo, insalubres e a gente tudo. tem caso de mineradores lá no escritório. Pessoas que trabalham em frentes de produção, em galerias subterrâneas. Nossa. Essas pessoas, elas com 15 anos, elas podem se aposentar com 15 anos de atividade especial. São aposentadorias consideradas São aposentadorias especiais, né? especiais, exato. Então, é uma atividade extremamente penosa. Então, essa pessoa, evidentemente, ela não pode receber o mesmo tratamento que eu, advogado, que trabalho ali no meu escritório, no ar-condicionado, bonitinho. Entende? Então, a lei, ela também dá tratamento diverso para essas pessoas. Eu falo aqui de médicos que trabalham expostos, né, a agentes nocivos diariamente, fungos, bactérias, médicos, vírus, enfermeiros, outros, né? Exato. Próprios cuidadores, né, que cuidadores. Agora é uma profissão regulamentada. Exato. Né? Então são pessoas assim que a gente já viu em casos recentes, né, como o da Covid, por exemplo, que o uso de EPI não é eficaz. Né? Não basta a pessoa usar máscara, usar a luva, passar álcool máscara gel. E não resolveu. Olha a quantidade de enfermeiros que a gente perdeu nessa pandemia, de médicos, né? Então essas pessoas, evidentemente, elas não podem receber o mesmo tratamento que outras. Puxa, Leonardo, você está falando isso agora, eu já sou aposentado, sou enfermeiro, sou médico e não reconheci esse período. Dá para revisar o benefício. Desde que não passe de 10 anos, né? Desde que nesse não passe caso, de 10 né? anos. Olha, isso que é uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha ouvido nada a respeito. Então eu sempre falo, é aposentado, tá na dúvida, né? Puxa, o valor do benefício aqui eu acho que poderia ter sido um pouquinho maior. Procure um especialista para conversar, lógico, porque realmente faz. Eu tinha sentido. anotado aqui uma coisa que a gente comentou, mitos e verdades. Exato. A gente já citou alguns aqui, né? Vou me aposentar só por idade. Algumas pessoas acreditam, né? Não preciso ter tempo de contribuição. Daquele senhorzinho que estava lá esperando a cartinha que nunca ia chegar. Exato. A gente pode citar aqui como mito aquela viúva que recebe uma pensão por morte e acredita que não pode mais casar. Porque se ela casar, ela vai perder a pensão. Ela continua com a pensão, isso é um mito. Mesmo se casar? Exatamente. Olha, viu, viúvas? Abra um olho, viu? O viúvo não, né? Mesma coisa. Também? Pode casar. Pode casar. Por que tá me olhando assim? Tô imaginando se eu fosse viúvo. Olha que eu também imaginei. Deus o livre. Vamos bater na madeira aí. Vamos então, bater mito. O sininho, então. Ai, calma com o sininho. Mais mitos, assim, que te ocorrem? A gente já citou um que é do benefício assistencial, por exemplo, né? Nunca contribuí para o INSS, então não tenho direito a nada. O INSS também protege, né? No momento da idade avançada, ali acima de 65 anos, pode ter direito ao benefício. É um benefício, né? Não é aposentadoria, é benefício. Né? Porque é o mínimo, Eu já tinha explicado antes, mas alguém pode pegar o bonde andando e achar que a coisa é diferente, né? Exatamente. Com situações inusitadas, mais alguma coisa para exemplificar? Vamos falar um pouquinho, pensão por morte, tá? Que é um assunto que eu gosto bastante. Eu tive 2 casos bem curiosos lá no escritório. Um foi favorável e o outro não. Né? O que foi favorável, olha só, era um casal que eles conviviam numa relação de união estável, mas em tetos separados. Por quê? Porque os dois tinham diagnóstico de doença mental e os dois juntos não se suportavam. Olha. Eles não se davam bem juntos. Dava choque? Dava choque. A convivência diária sob o mesmo teto conflitava. Mas, ao mesmo tempo, eles iam ao mercado, iam ao cinema, iam jantar. É nóis. Não, porque nós moramos em casas separadas. Perfeito. Somos casados no cartório. Meia quadra de distância. Mas uma quadra. Meia. Não. Eu falei com o prefeito Greca. Não, uma quadra. E é um sarro, porque eu moro na quadra que está escrito centro. Anda uma quadra, ops, me emocionei. Na quadra dele está escrito Batel. Então eu perguntei, aí como é que tá no Batel? Daí ele, tudo bem, e aí no centro, como é que tá? Mas é uma forma fantástica, porque a gente continua eternos namorados.
Perfeito. E um não mata o outro também. E conseguimos E os veja. dois a aposentadoria. É. Né? Ótimo. E veja, nesse caso, o INSS negou a pensão para a mulher por conta do falecimento do companheiro, Pela casa separada? por conviverem em casas separadas. Ou mesmo numa... Nesse caso, a gente Porque tinham a união estável, tinha uma mas não união eram estável, casados. não eram casados Eles legalmente. olham tudo que você imaginar. Dentro do que o Dr. Eles... Leonardo está falando, eu sei de um caso que o casal, eles casaram, né? Era casado, o pessoal era casado, mas o contador enganou-se e fez uma declaração colocando o endereço da mulher distinto do marido. Ficou tipo ano de 21. Existe, exato. Aí, mas vocês não estavam juntos em 21, como é que vocês têm união estável? Daí tem que correr atrás de Não, então conta eles não de eram luz, de casados. telefone. Eles tinham união estável. União estável. Exato. Mas é a Pela- mesma coisa ali, só que o contador se enganou e colocou um endereço de solteira dela de não sei porque quantos anos atrás. A gente cuida disso, né? Eu quero Sim. deixar a fortuna que eu recebo de aposentadoria para ele e ele a fortuna que ele recebe Eu- para mim. Quem não é- for primeiro deixa para o A outro. preocupação dela não é Para o ímpar. a fortuna que eu recebo, é aquela que está lá na Suíça, que você está ali. Pois é, mas não era Os pra paraísos falar, fiscais, né? Mas a ideia aqui nesse Você caso venha com essa ideia. é, é que apesar do INSS ter negado, a gente conseguiu daí na justiça reconhecer, né, o direito dessa viúva. Dá mais trabalho, mas Deu mais é trabalho. possível que mas depois ela aconteça recebeu a tudo com juros, recuperação, com né? correção, exato. Dela Recebeu judicialmente, porque a gente recebeu conseguiu comprovar retroativo. que apesar de não conviverem no Esse mesmo foi um tempo, caso, tem mais um ainda. e aí a gente tem um caso que foi desfavorável, né? Esse foi o bom. Agora Esse foi vem o bom. ruim. Vem a coisa ruim. De uma cliente que me procurou, relatando que conviveu também muito tempo com o marido, tiveram 3 filhos, e que no fim da vida ele ficou um bom tempo acamado, né, por um período de mais ou menos 2 anos, até que veio a falecer. E na época em que foi concedida a pensão, o benefício foi concedido só para o filho. E que ela queria, então, a partir do momento que ela verificou isso, que até então ela achou que ela ia receber a pensão também, e o filho completou a idade de 21 anos, parou de receber, e o benefício foi cortado. Ela nos procurou desesperada, falou: olha, não estou recebendo o benefício, meu filho parou de receber, eu achei que eu também estava habilitada nessa pensão. E eu pedi para ela me contar a história de como foi. Ela me contou que tiveram realmente 3 filhos juntos, que ela cuidou dele até o fim da vida e tudo mais. Eu falei: não, tudo bem. Tem documentação? Puxa, não tenho muita documentação, tinha 2 ou 3 documentos. Falei: você tem testemunha? Não, testemunha eu tenho. Falei: então tá, então vamos pro processo judicial. E eu pedindo a ela para conversar com as testemunhas, para conversar isso, o processo já em andamento, e ela sempre me adiando ali a conversa com as testemunhas. Chegou o dia da audiência. E eu preciso que as testemunhas estejam com 2 horas de antecedência aqui no escritório para eu conversar com elas, pelo menos. Nada de chegarem, chegaram faltando 20 minutos para a audiência. Consegui conversar ali minimamente com de onde você conhece fulano de tal, vi os 2 juntos, eram um casal, como é que, né, receberam ali no momento do luto, né, como que ela recebeu, né, as condolências, e fui tentando investigar ali com as testemunhas. Vamos para a audiência. Lá eram 2 mulheres e um rapaz, as testemunhas, 2 amigas e o rapaz, que se dizia amigo do falecido. Fomos para a audiência. Uma das primeiras perguntas do juiz para a minha cliente: aí a filha tal, nascida no ano tal. Aí a filha tal, nascida no ano tal. Ela não me falou dessa filha. Aí vai, busca registro. Não, essa filha ela não me comentou o ano tal, ano próximo ali a data do falecimento do marido. Até então marido, né? Eu falei: puxa. Daí ela falou: eu tive com outro rapaz. Perante o juiz? Perante o juiz.
O juiz já me olhou, eu olhei pro juiz, ela me olhou pro juiz. Liberaram as outras testemunhas. Falei, olha, realmente, né, não tinha Erro conhecimento. total dela, não né? tinha conhecimento. Por sinal, quando falece uma parte do casal, o repasse do INSS é parcial, é integral? Como é que funciona isso em caso de morte? Isso. Só para a gente entender, né? O cálculo do benefício hoje, por exemplo, se a gente pega um aposentado que vem a falecer e deixa a mulher e um filho menor de 21 anos, que são os dependentes diretos, né? Então, se o valor da aposentadoria, né, desse aposentado, na pensão ele será de 50% e ele terá um acréscimo de 10% para cada dependente que aquele aposentado deixou, tá? Então a mulher fica com 50%, o filho também. Isso, esse valor ele é dividido, né, 50% mais 10% para cada dependente. Então, nesse caso, o valor da pensão seria de 70% do valor da aposentadoria daquele que veio a falecer. Tá? O filho completou 21 anos de idade, 22 anos de idade, deixou de receber a pensão. Eles derrubam esses 10% que era da cota dele e ela passa a receber 60% do benefício, que era a aposentadoria do falecido. Então ele não transfere integral, porque vai cair a cota parte daquele dependente que Mas não saiu. Tendo filho menor que 21. Não tendo filho, se for só a esposa, é 60% do valor da aposentadoria. Correto, bom esclarecimento. Mas daí a mulher fica sem a dela? Não, ela pode recebe receber a a dela aposentadoria e a e pensão. 60% do marido. Exato. O marido também, se a mulher vai antes, Mesma coisa. ele recebe a dele e 60% da dela. Exato. Aí a gente só precisa tomar um cuidado, porque existe uma regra, sempre tem o cuidado. Não é tão bom assim, né? Não é tão bom assim. Por quê? Existe um critério de cumulação de benefícios. A pessoa ela pode acumular, mas ela não vai receber de maneira integral os dois. O benefício de menor valor, ele vai ainda sofrer uma redução por conta do pagamento cumulativo. Exato. E aí tem um percentual isso? É sempre cálculo caso a caso. O cálculo ele é geral, tá? É um cálculo um pouquinho mais complexo de explicar, porque ele vai respeitando faixas do salário mínimo, tá? Mas é um cálculo que diminui bastante. Melhor é viver bem com o marido e com a mulher, né? Pois é. Não esperar muita coisa da Previdência. Olha, o doutor Leonardo foi assim show. Muito bom. Parabéns. Passou voando e a gente ficou com um monte de informação aqui, né? Acho que pudemos passar aí para as pessoas que nos acompanham detalhes, coisinhas que vão servir de alerta, né? Para quem está para se aposentar, para quem já se aposentou e para quem ainda tem um tempo pela frente, mas que é bom já ir pensando também, né? Sim, com certeza. Excelente. Alguma coisa mais? Acho que a gente dissecou bem os principais assuntos. Sempre falta alguma coisa. Tem, né? Muita sempre coisa. Tem, porque o campo aqui, é fértil aí, né? Tem muita coisa, mas eu acho que de fértil tudo pro lado bom e pro lado ruim. Acho que de tudo que foi falado, e muita coisa importante foi falada, o fundamental é a pessoa que sabe que vai precisar dessa aposentadoria, a não ser que seja um milionário e não vai ter tanta representatividade na vida. Mas então, planeje, procure um advogado, acerte antes, se certifique que esse advogado dá uma olhada na carteira, é competente, que tem se as empresas um passado recomendável, essas coisas todas, né? Bem básicas. Vamos agora sim falar do sininho. Lá vem ele com o sininho. Vamos falar? Então, se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no YouTube, ativem o sininho. Aquela hora eu não falei do sininho, né? Falou. Por isso que você ficou nervoso? Não fiquei nervoso. Então tá, eu quero você calminho. Pois é. Se inscrevam no canal, no YouTube, ativem o sininho para receber sempre notificação quando subir vídeo novo. Toda semana sobe um. E obrigada por nos assistir até agora. Se inscrevam nas nossas você me deixa nervosa. No YouTube, nos sigam nas redes sociais
E muito obrigada, doutor Leonardo, pela tua presença aqui, por tudo que você nos esclareceu. Valeu mesmo, muito obrigada. Muito paciente, muito didático. Gostei muito das explicações. Depois nós vamos trocar e da entrevista. E nós só lembramos, né, que o nosso podcast Velho Pode Tudo é feito em cooperação direta com o podcast Cristal. Aqui no Cristal. Sempre Cristal exalto, porque é maravilhosa a condição técnica, o espaço, tanto o vídeo como o som. Traga a sua ideia. Isso aí. Procure aí, está aí também o Instagram do Cristal Podcast. E sigam o Velho Pode Tudo, porque a gente pode tudo mesmo, né? Quase tudo, mas é tudo. Quase tudo é tudo. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigado. Para quem ficou com a gente até aqui. Valeu.